Então vamos lá, pé no acelerador. Então eu chamo o Breno Monsef para falar do Vascão da Gama. Fala, Breno. Vamos lá, a janela se fecha depois de amanhã de negociações, né? E o Vasco, que começa essa semana depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, perdeu pro Corinthians no sábado, tem que olhar pra frente. Domingo, jogo contra o Grêmio. Mas vamos falar sobre reforços. Diego Costa e também Robert Rojas são os dois nomes com os quais o Vasco trabalha nesse momento. Sobre o Diego Costa, o que a gente tem? O Vasco oferecendo um salário que no total pode chegar a R$1,5 milhão. É um salário alto, seria o maior salário da história do Vasco. R$1 milhão de salário, mais bonificações por metas. Além do Vasco, o Diego Costa também sofre assédio, enfim, a palavra assédio é feia, mas tem o interesse, né, do Grêmio e também de um clube da Inglaterra. E aí tem essa dificuldade para o Vasco ter que enfrentar esses dois gigantes aí, o Grêmio e um clube da Premier League, para trazer o Diego Costa, atacante de 34 anos, jogador que na última temporada defendeu o Wolverhampton, também na Premier League. Antes, em 2021, tinha jogado no Galo e anteriormente na carreira jogou no Atlético de Madrid e no Chelsea, dois clubes aí também gigantes no currículo do Diego Costa. Sobre o zagueiro Robert Rojas, está próximo de fechar, tá? 27 anos de idade. Ele é paraguaio, surgiu no Guarani do Paraguai e desde 2019 está no River Plate. A gente vem acompanhando nos últimos dias o interesse do Vasco sobre o Rojas e pode trazê-lo aí nas próximas horas, a gente acompanhando essa negociação de novo. A janela que se fecha depois de amanhã. Até aqui o Vasco já trouxe o zagueiro Maicon, o lateral esquerdo Jefferson, o volante Medel, o meia Praxedes, o meia atacante Paulinho e os atacantes Serginho e Sebastião Ferreira. São os reforços aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até aqui que o Vasco trouxe nessa janela do meio do ano. Enfim, lembrando que o Vasco joga no domingo contra o Grêmio em São Januário, parcialmente, ainda com veto de público, teremos apenas mulheres e crianças pela decisão do STJD. O Vasco busca sair da última colocação, 9 pontos ganhos até aqui. Lembrando que o Goiás, que é o 16º, tem 16, ou seja, está a 7 do Vasco nesse momento na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Esse é a jornada do Vasco nessa reta final de janela de transferências e a gente acompanhando o meu parceiro Bruno Azevedo. Legal. Tá legal, valeu Breno Monsef trazendo informações do Vasco da Gama. Cara, a gente vê essa dificuldade do Vasco, um final de semana horroroso mais uma vez, com mais uma derrota, né, pro Corinthians fora de casa. E aí vem essa tentativa de reverter o que tá dramático, né? A situação do Vasco já tá dramática na lanterna do campeonato. Diego Costa, R$1 milhão, ainda com disputa no mercado. E aí, hein, Gabriel? Não, cara, é impressionante, né? Como a diretoria do Vasco, ela tá perdidinha. Porque ela começa a temporada investindo num perfil de jogador, né? Um perfil mais jovem. Aí contrata Orediano, Uma Rodrigues, Lucas Piton, até o Léo Jardim e o Ivan não são jogadores jovenzinhos, mas né, você vai trazendo jogadores mais jovens. Pedro Raul ainda com muita carreira pela frente. Trouxe até o Jair, um pouco mais experiente, mas era um perfil. Aí a temporada vai passando, o Vasco completamente perdido, acumulando maus resultados, a equipe afundada em zona de rebaixamento. Aí você muda completamente o caminho. Você vai atrás de Maicon, zagueiro em reta final de carreira no Santos, Medel, volante em final de carreira. Você vai atrás de diversos jogadores mais rodados para ver se traz aquela qualidade, aquela capacidade de aguentar a pressão que está faltando. E aí chega agora do nome do Diego Costa. Assim, o Diego Costa, foi um jogadoraço no auge da carreira, né? Pelo amor de Deus, ninguém tem dúvida disso. Eu não sei se a essa altura ele já me cria tanto interesse assim na contratação dele. Agora, valeria aposta? Vamos ser sinceros, né, David? A gente tá aguardando o Vasco aí jogar mais 2, 3 meses de temporada pra entender se o Vasco se salva ou não. Esse é o único objetivo do Vasco na temporada. Pensando nesse objetivo, de repente o cara vai ajudar, experiente, faro de gol, sabe balançar as redes. Só que ele vai pagar R$1 milhão, né, você? Mas, pelo visto, essa Seven tá com dinheiro pra botar. Se ela tá com dinheiro pra botar, arrisca então. Tá, né? Tá bom. Bom, vamos aguardar. Tem que pagar as dívidas também, né? Contratou o jogador aí, não pagou, mas quer pagar R$1 milhão de salário, né? Parece que a gente tá falando daquele do Vasco antigo, né? Associativo, né? Pois é. Impressionante, cara. Assim. Cara, que coisa. Contrata o Diego Costa, mas assim, desculpa, tá perdida a diretoria. Não sabe pra onde vai, não sabe pra onde anda, não sabe o que fazer, tá dando tiro pra tudo quanto é lado pra ver se em algum momento acerta o fruto, né? Vamos ver se isso acontece. Completamente perdida. Bom, vamos lá. O Vasco trazendo reforços
nesse finzinho de janela. Um é o zagueiro paraguaio Robert Rojas, do River Plate. Ele que tem, deixa eu puxar a ficha dele aqui, 27 anos de idade. Qual é o ponto? Questões de câmbio. A gente sabe que na Argentina tem uma dificuldade muito grande com questão de dólar, né? E os contratos na Argentina são feitos em dólar. Só que tem o dólar blue, até dólar Coldplay rolou recentemente na Argentina, né? Parâmetros diferentes aí pelo câmbio extremamente flutuante lá da moeda do peso argentino. Então o Vasco está enfrentando dificuldades para adaptar o contrato e fazer uma proposta de empréstimo pelo Robert Rojas, e tem que fazer isso rápido, porque a janela se fecha na próxima quarta-feira para transferências. Então o Vasco esperando trazer o último dos reforços na janela. Fecharia em 8, né? O Vasco já trouxe 7 nesse meio do ano e agora vai trazer 8. Ah, mas e o Diego Costa? Seria o 9º reforço? Não seria dentro da janela necessariamente, porque o Diego Costa está sem clube. A gente lembra essa situação. Ele disputou a última temporada pelo Wolverhampton na Premier League e está sem clube. Então o Vasco tem até o início do retorno para trazer o jogador, até o dia 25 de agosto, é o limite para que o Diego Costa seja inscrito para disputar o Campeonato Brasileiro. Então o Vasco pode ter aí mais dias. E até o nosso colega Lucas Pedrosa, inclusive um abraço para ele, deu a informação que o Diego Costa, o Paulo Brax, na verdade, vai para a Europa amanhã, entre amanhã e quarta, para conversar e terminar a contratação do Diego Costa. Então seria aí o último reforço do Vasco nesse meio do ano, o 9º, né? Se a gente contar o Robert Rojas como 8º, e o Diego Costa viria para ser o 9º. E desde que a 777 assumiu, a 777 assumiu, seria o nome de mais peso com currículo, né? Não é opinião. Se a gente pegar o currículo de todos os jogadores que o Vasco trouxe desde que a 777 assumiu o futebol do Vasco, seria o Diego Costa, o com mais peso. Atlético de Madrid, Chelsea, etc. O ponto que está sendo a dificuldade agora, como ele não tem contrato com ninguém, o ponto central seriam luvas e salários. E aí estão circulando vários valores e tal. A informação que eu apurei é a seguinte: salário, R$1 milhão. R$1 milhão de salário pro Diego Costa é o que o Vasco está disposto a pagar. Mais metas e bonificações, minutagem, gols, número de atuações, sem tomar cartão, tudo isso conta. E esse valor chegaria no teto de R$1,5 milhão por mês. Então, salário de R$1 milhão e até mais R$0,5 milhão de bonificação para o Diego Costa no contrato. Essa é a proposta que o Paulo Brax está levando para a Europa para trazer o Diego Costa pelo menos por 2 anos para o Vasco a partir do meio do ano. Vamos seguir acompanhando as informações do Vascão, e agora tem aí esses dias para finalizar a contratação do Rojas e um pouquinho mais de tempo para finalizar a contratação do Diego Costa, meu parceiro Cantarelli. Diego Costa no Vasco. Eu não sei o que eu acho. Bom jogador ele é. Pô, contratação pra mim espetacular. Não, espetacular, mas o momento da carreira dele te anima? Eu acho. Vai ser o novo Pedro Raul, pô, a galera tá brincando. Não, mas o momento da carreira dele te anima? Não, mas quem é o centroavante do Vasco hoje? É por causa da passagem do Galo também, que desanima a galera. É isso que eu tô falando. Ele se machucou. É isso que eu tô falando. Também. Ele é um craque, pô. Ele foi altíssimo nível, pô. Ah, não, melhor não. Eu não consigo entender o melhor não. Não tô dizendo que melhor não. Só não sei se eu fico tão empolgado assim. Ele vai salvar o Vasco? Não. Provavelmente não. Se o time continuar jogando desse jeito, não. Pode botar 10 Diego Costa. Quer fazer o cálculo? O Vitor Costa fica bolado com essa situação, mas é o seguinte. O Vasco tem 9 pontos, ok? Pra chegar a 45 e não depender de nada. 36. 12 vitórias. 36 pontos. 36 pontos. Sabe quem tem 36 pontos no campeonato? E 12 vitórias? Somente o Botafogo. A campanha do Vasco, ela terá, pra chegar aos 45, 43. Pra chegar 45, a essa pontuação, 45. O Vasco tem que fazer uma campanha melhor, superior que a campanha do Flamengo. É esse o tamanho da tarefa. É bizarro, cara. O buraco é muito fundo. Sim. E tá difícil imaginar que o Vasco vai conseguir sair desse buraco, mas